Obrigado, Márcia. Nesse painel nós temos aí a presença do Rafael, né? E do Maurício Martinelli, né? O Maurício Martinelli representando a Messer e o Rafael representando a Towers. Eu vou, antes da gente iniciar as perguntas, né? Eu vou fazer uma apresentação muito pequenininha aqui, só para a gente ter os termos em comum, esclarecer a parte básica do que vem a ser, né? Essa sopa de letrinha aí, o CIO. Eu vou fazer aqui uma pequena projeção. Oh, peraí, não está correto. Deixa eu tirar isso só um instantinho. Só um instante que eu tenho que apresentar a versão PDF, que também não é essa aqui. Só um instante, gente, eu vou. Pronto. Agora sim, todos estão vendo a tela? Bem, primeiramente, né, gente, o que é o CIO? Né? Isso vem do termo inglês, né, Outsourced Investment Officer, né, que nada mais é do que o diretor de investimentos terceirizado. Né? Essa sopa de letrinha nada mais é do que a terceirização do diretor de investimentos. Né? E isso pode acontecer de várias formas. Né? É a delegação total, parcial, da execução da função de investimento, né, a um terceiro especializado. E, naturalmente, né, a entidade não abre mão da estratégia, não abre mão da política de investimentos e muito menos da governança. Assim, uma analogia, né, uma contextualização que a gente gosta sempre de usar quando a gente está falando do assunto, é que o conselho, né, o EITQ, eles continuam como os donos da aeronave, eles são os donos do avião. Ou seja, eles definem o destino, definem aonde você quer chegar, que nada mais é do que a política de investimentos. O CIO nada mais é do que uma tripulação profissional, né, uma tripulação profissional contratada, né, utilizando aí as melhores práticas, os melhores instrumentos, e você vai entregar esse avião no destino dele dentro de um plano de voo que foi previamente aprovado, né? O que o diretor de investimentos, o que o CIO não é? Né? Ele não substitui o conselho deliberativo, ele não substitui o comitê de investimento e muito menos ele substitui o AETQ, ou seja, a responsabilidade fiduciária permanece na entidade, né? A figura do OCIO, ele promove a organização, documentação e acelera a execução do processo de investimentos, né? E você tem todo um espectro de delegação. Você vai desde a delegação zero, que no caso a gente chama de consultoria, que você aconselha, você dá opções, mas a decisão final de execução fica 100% na entidade. Você tem uma delegação parcial, né, que você tem o CIO executando dentro de certos mandatos pré-definidos, por exemplo, uma classe de ativos, né? E você tem a delegação total, onde você implementa toda a carteira dentro de uma política pré-aprovada, né? Esse mercado é um mercado ainda relativamente incipiente no Brasil. A TAG, inclusive, foi uma das pioneiras nisso, né? Há 10, 12 anos atrás. E como é que é esse mercado hoje nos Estados Unidos? Né? Nos últimos 10 anos, esse mercado americano cresceu de 1 para 3 trilhões de dólares, né? Um crescimento significativo. A Cerulli, né, a consultora, eles preveem que a gente vai estar com 6 trilhões, né, sobre o domínio, sobre a guarda de um OCIO até 2030, né, e isso representa, né, alguma coisa hoje como 7,5% desses ativos institucionais. Né, e, globalmente falando, a gente tem mais de 130 empresas provendo esse tipo de serviço e 75% dessas empresas estão dentro do mercado americano. E aí, né,
já criando gancho para as próximas perguntas, uma informação muito interessante, né? Nas organizações americanas que administram, né, entre 500 milhões de dólares a 1 bilhão de dólares, ou seja, entidades de tamanho pequeno para médio, o tamanho, né, o percentual delas que já terceirizam ou planejam terceirizar a gestão já é de 75%. Então, a gente vê lá, né, o caso de uso muito bem estabelecido. As instituições menores, que naturalmente não tem orçamento, não tem um time grande, um time muito parrudo de investimentos, elas recorrendo a essa terceirização para elas conseguirem cumprir a missão delas. Né? Eu vou agora tirar aqui essa apresentação. Pronto, já voltamos. Então, a gente vai começar agora a primeira pergunta, né? E essa primeira pergunta eu vou dirigir para o Rafael para a gente começar, né? A gente vai começar, né, uma objeção muito comum hoje, né? Eu acho que não é exagero de falar que 85% do patrimônio, né, das brasileiras hoje está na renda fixa, título público, né? LFT, LTN e, naturalmente, as NTNBs na curva agora, né? Ou seja, você precisa, Rafael, de um CIO para fazer o advisory, para poder fazer o aconselhamento, para poder fazer a gestão de um portfólio que já está predominantemente em renda fixa. Como é que é a visão de vocês sobre essa questão? Boa tarde, André. Obrigado aí pelo convite. Boa tarde, Maurício e demais participantes. Ótimo estar aqui podendo acompanhar aí as discussões e falar desse tema. Essa questão do CIO, assim, a ideia ele não se aplica para a gente falar de produto, né? Para falar de ativos. Na verdade, a gente não está olhando para a operação de um título em si ou não. Então, assim, mesmo aquelas carteiras que parecem muito simples, né? Eu tenho LFT, tenho título do governo, está tudo na curva. O papel do CIO é importante porque ele, na verdade, ele vai olhar toda a estrutura de investimentos, ele vai olhar as estratégias, ele vai olhar como é que esses vértices foram comprados, analisados. No caso do fundo de pensão, olhar a questão do passivo. Então, ele acaba ajudando na gestão como um todo. Então, assim, direto na resposta, assim, a gente não quando a gente fala de OCIO, a gente não olha a aplicação dependendo do tipo de ativo, mas assim quando a gente quer olhar a estrutura, né? A estrutura de decisão, a estrutura de acompanhamento, de implementação das estratégias. Então, o OCIO ele entra para ajudar justamente nessas discussões, né? Você comentou, o CIO, o fundo de pensão não delega ali a responsabilidade, você tem o conselho, você tem diretoria, todos eles continuam responsáveis, mas o OCIO vai ajudar nessa discussão em relação, principalmente começando na estratégia de investimentos. Então, ajudar a definir quais são as estratégias, quais são os tipos de ativos que vão ser comprados, como é que isso vai ser implementado, quais os gestores, tudo mais. Então, independente, a gente vê isso, né? Independente do papel, na verdade, o CIO vem para ajudar na implantação da estratégia, né? Na condução dos investimentos como um todo. Perfeito, muito obrigado, Rafael. Agora, Maurício, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da complexidade regulatória do Brasil, né, que fica pior ainda quando a gente está falando do nosso ambiente previdenciário, né? E aqui uma provocação, quem já tentou pegar a CVM 175 e tentou ler ela do começo ao fim, sabe do que eu estou falando, a dificuldade de você entender e conseguir fazer uma interpretação prática com aquilo, né? E quando você tem uma equipe pequena, né? Quando você tem uma entidade aí com uma equipe de 2, 3 pessoas, quantas horas por mês você não gasta, né? Sendo consumido pela questão da regulação. Nesse ínterim, né? nesse espaço aí específico de regulação, como é que você vê aí o papel do CIO como um amortecedor para a instituição? Desculpa. Legal, obrigado, André, pela oportunidade, a TAG. Prazer falar com você, Rafa, e todos aqui na apresentação. Prazer falar com vocês e obrigado pela oportunidade. Eu vou aproveitar essa sua pergunta para fazer um link com o que foi abordado agora na sua primeira fala e na do Rafa. Eu acredito, tentei dividir uma tela, não sei se vocês estão vendo. Ainda não aparece.
StreamYard é a primeira vez que eu mexo com ele, então vocês tenham um pouquinho de paciência, por favor. Acho que agora foi, né? Foi, agora foi. Eu acho que esse slide, e aí vocês me perdoem por estar em inglês, mas conversa muito com a sua pergunta, com o que o Rafael explorou e com a sua introdução, né? A evolução do processo de OCIO veio daquele... E ela conversa diretamente com a estrutura, a complexidade da estrutura dentro de uma entidade, ou de um cliente, de um family office, eventualmente, que vai desde os mais simples. Então, quanto mais simples é a estrutura, menos OCIO poderia ser aplicado, mas essa complexidade, como o próprio Rafael comentou, não se liga ao produto, né? E sim ao ambiente como um todo, né? Fazer uma carteira de ALM, ela parece simples porque você compra B e põe na curva, mas você tem a administração dos cupons, você tem revisões do passivo, que a cada 3 anos, pelo menos, você tem que fazer todos os testes de hipótese de novo na avaliação atuarial, você tem, eventualmente, um programa de demissão voluntária no meio do caminho, você tem movimentos no passivo que tem que conversar diretamente com a evolução do ativo, né? Então, ao longo do tempo, a gente vê aqui do lado esquerdo para o lado direito, a gente foi evoluindo. Eu vou usar o exemplo da Mercer, mas isso se aplica também a Taurus, se aplica a própria vida da TAG aqui no Brasil, né? A gente saiu de portfólios mais simples, de necessidades mais básicas, de estar numa renda fixa que pagava juro real muito alto, não que a gente não esteja agora, mas não deveria ser, né, uma situação perene, permanente, né, num mercado desenvolvido e sério é a palavra, talvez não seja adequada, você tem a necessidade de longo do tempo, né? Então a diversificação ela vai se aplicar cada vez mais e a busca por investimentos complexos ou alternativos ou complementares se soma. Então a gente sai de um modelo em que a empresa ou o cliente falava, poxa, eu posso fazer, né? Me dá aqui que eu faço sozinho. Né? E a gente vai evoluindo ao longo do tempo com a complexidade dos investimentos, com a complexidade do ambiente regulatório, com a complexidade do ambiente do passivo, a necessidade, a coisa vai se ganhando em complexidade, que o cliente a entidade passa a assim, enxergar a necessidade, né? Ou de fato a necessidade de falar, puxa, eu preciso de alguém para me ajudar. Então, você vai buscar um mercado de consultoria. Hoje, a Mercer tem 17 TRI sobre consultoria no mundo como um todo. E aí, evoluindo mais do que isso, como vocês dois mesmos comentaram, você avança na complexidade, né, do envolvimento de todas, da necessidade de envolvimento de todas o corpo, não só diretivo, mas como o corpo de colaboradores dentro de uma entidade, para um ambiente em que os investimentos se tornam de tamanha complexidade, e aí a gente não está falando de novo como produto, como o próprio Rafael comentou, que o cliente vira e fala, poxa, cara, faz para mim. Você conhece o mercado, eu coloquei alguns números, né? A gente tem uma plataforma com mais de 32 mil estratégias cobertas, onde a gente tem mais de 11 mil com rating. Poxa, e vocês, tanto Towers como TAG, têm seus ambientes, suas plataformas, de olhar e falar, o cliente fala, cara, esse mundo é muito complexo para mim. Eu não sei a hora que eu tenho que entrar, não sei a hora que eu tenho que sair, eu não sei em qual gestor eu tenho que entrar, eu tenho que sair, eu tenho que fazer esse acompanhamento. E aí se soma o que você comentou do ambiente regulatório, né? Esse I can do it, eu posso fazer sozinho, cada vez fica mais difícil em uma regulação que não só é cada vez mais apertada e com todos os méritos aqui para a Previc, do lado das entidades, mas também do lado regulatório da CVM, como você mesmo colocou da 175, né? Então, essa complexidade que se vai desde de um acompanhamento da vida do plano, que leva em consideração o passivo, passando pela alocação dos ativos, onde eu não consigo mais fazer sozinho, né? Eu preciso de ajuda, e mais do que isso, eu preciso que alguém faça, implemente de fato para mim, né? Chegar ao final ao modelo de CIO que acaba complementando todas essas áreas satélites, né? O CIO está no centro,
né, do olhar de várias outras áreas, e aí não vou explorar muito aqui, que a gente tem outras perguntas, mas onde o legal e o compliance se conectam muito fortemente, né? A necessidade de acompanhamento legal e enquadramento até o último nível de todas as demandas regulatórias. Perfeito, Maurício. Muito obrigado aí pelas respostas, né? Bastante esclarecedor. Rafael, a gente vai falar um pouquinho agora sobre crédito, né? A gente está num momento aqui no Brasil que o recorde de recuperação judicial, praticamente temos tido aí eventos de crédito repetitivos, quase toda semana a gente tem uma novidade, alguma coisa estourando, né? E aí eu te dou um exemplo prático, né? Você pega uma entidade que tenha 8 fundos de crédito, 8 gestores diferentes, fácil você vai ter 200, 300 emissores nessa carteira, né? Inclusive com nome repetido em vários veículos, né? Como é que o OCIO pode ajudar, né, a instituição no sentido de consolidar isso, entender de fato o risco que essa entidade está correndo e ter um monitoramento mais perto de crédito e dos eventos de crédito também? Acho que o OCIO vai ajudar assim, a ter uma visão melhor do risco, né? Você comentou, acho que isso que é o que a gente sempre olha, né? Qual o risco que a gente efetivamente está correndo ao fazer aquele investimento. A gente faz isso comprando, ao investir num ativo, você faz toda a due diligence, faz toda a análise, aquele ativo tem uma para vocês em relação para o investidor, né, para o fundo de pensão, do que ele vai trazer de expectativa de retorno e risco, mas a gente tem que olhar como é que isso comporta dentro da carteira do fundo de pensão, né? Como é que isso vai interagir com os outros ativos, né? E o que você comentou, de repente eu tenho lá 6, 8 gestores, e aí eu estou comprando um ativo que eu tenho uma exposição já em outros gestores que não aquele mesmo ativo, mas talvez ao mesmo setor, então estou aumentando o meu risco ou aumentando minha exposição em determinado setor. Então, acho que a visão do OCIO vem para ajudar nisso, de consolidar essas informações, dar uma visão mais única do que é em termos de risco, de exposição e até mesmo de diversificação, né? A gente não fica com uma diversificação aparente, a gente vai para uma diversificação real, onde eu posso contratar 8 gestores, se eles têm a mesma cabeça, fazem a mesma coisa, na verdade eu praticamente estou com pouca diversificação em termos de estratégia de investimento. O OCIO ele vai poder ajudar nisso, né? Ele vai olhar e trazer essa visão fragmentada dos investimentos, ele vai trazer essa visão, unificar essa visão e efetivamente o que isso vai trazer de retorno, resultado para o plano e o que isso está trazendo de risco também para o plano. Então, uma visão muito mais completa e que ajuda a diretoria, conselho, a avaliar isso. Então, vai olhar emissor, olha rating, olha risco, olha liquidez, é importante isso, né? Geralmente, quando a gente olha, e a gente aqui é uma casa que tem uma relação muito grande com o passivo também, né? A Mercer também tem, a gente olha, sempre tem a gente não olha só a parte de investimentos, aqui na Tal a gente faz um monte de avaliação atuarial, conhece o plano, então a gente também conhece o lado do passivo, as necessidades do plano de liquidez ou qualquer mudança que possa ter no plano, que vai ter uma exigência talvez de liquidez diferente, que não está programada, e aí como é que isso vai ser implementado dentro das estratégias de investimento. Então, trazer tudo isso, o papel aí do OCIO, o papel aí dessa visão, pelo menos nossa aqui de consultoria, a gente acha que agrega bastante para discutir isso, né? A gente sai daquela posição muito concentrada ali em termos de estratégias segmentadas, e efetivamente como é que essas estratégias se interagem no dia a dia da entidade e para as necessidades futuras também. Ótimo. Se me permite, André, aqui claro. a sua pergunta e a resposta do Rafael respondem também uma pergunta que tem aqui no chat, até me perdoou, já acabei olhando aqui no chat da Eliana. Qual a diferença do OCIO para um gestor que aplica o mandato? É justamente isso que vocês dois comentaram, né? É claro que a gente tem uma indústria um mercado financeiro muito consolidado no Brasil, de ótimos players, mas é difícil você assumir que todo mundo sabe fazer 100% na excelência tudo.
né? Então, o CIO ele vai entrar justamente na diversificação e no olhar do mercado como um todo, não só numa visão unigestor. Né? Então, na hora que você contrata um gestor para ele fazer a gestão do seu mandato, ele está em última instância, olhando dentro de sua casa. Não que não possa ir para um mandato de fund of funds, por exemplo, mas o CIO é um passo além. Né? E isso vai muito o que você comentou também, da pergunta que o Rafael também explicou, na questão do crédito privado. Não adianta você ter um gestor que aplica em 3 fundos matriciais, que tem a mesma vertente de risco, só tem níveis de risco diferente, que tem as mesmas estratégias. Né? Isso não é diversificação, ter 3 gestores, e sim as estratégias que lá dentro estão. Né? E o crédito é o que você comentou e que o Rafael comentou também. Olha, não adianta estar em 3 fundos de crédito ou de FDICs que tem os mesmos sacados ou que tem os mesmos setores como emissores principais. Não, você tem que ter também uma visão multidisciplinar dentro dos próprios produtos, né, e multissetorial, o que o CIO consegue aplicar. Né, ele olha no dia a dia todas as carteiras, ele explode, consolida e fala, bom, eu estou mais ou menos alocado nesse segmento que eu quero ou que eu não quero estar, mas ele que permite, numa visão multigestor, multifundos, multi-asset, fazer a consolidação de todos os investimentos, né, além de um único gestor. Perfeito. Pegando o gancho com você, Maurício, a gente vai falar um pouquinho de um assunto que infelizmente virou nossa pauta, né? Tem virado a nossa rotina, que é a questão do mundo do crime, né? E os efeitos disso no mercado financeiro, né? Eu vou dar dois eventos aqui. Primeiro, a Operação Carbono Oculto, né? Enfim, as autoridades acabaram detectando que 30 bilhões, né, foram investidos em mais de 40 fundos por entidades criminosas, né? Ao mesmo tempo, os Estados Unidos colocou 2 organizações criminosas brasileiras, né, o PCC e o Comando Vermelho, elas foram colocadas numa lista de organizações terroristas, né? Então, aquilo que a gente chama do risco OFAC, né? OFAC é aquele escritório americano que controla os ativos externos, esse risco chegou no portfólio, né? Se você tiver direto ou indiretamente, né, uma entidade de alguma forma envolvida na cadeia que está auxiliando essas organizações criminosas, né? Isso pode ser feito até de uma maneira absolutamente involuntária, né? Essa entidade pode ser, inclusive, incluída, né, dentro dessa lista da OFAC, né? E isso pode trazer consequências graves para o mercado financeiro brasileiro. Você pode, eventualmente, ter um banco aí sendo desligado do sistema de câmbio, do sistema SWIFT, né? E a gente tem um mundo complexo hoje no crédito, né? Eu vou dar aqui um exemplo para você, Maurício, e eu queria saber, da sua opinião, como é que uma entidade sem ajuda externa, uma entidade só com recursos próprios, consegue chegar nesse nível de granularidade. Imagina um FDIC, né, multicedente, multisacado, que você tem o desconto de duplicata de um posto de gasolina. E esse posto de gasolina, eventualmente, está servindo aí para lavagem de dinheiro de uma organização criminosa. Como é que uma entidade sozinha, com poucos recursos, poucas pessoas, consegue ter esse nível de controle e granularidade? Me atrevo a falar, não consegue, né? Não consegue. E aí eu não tô, e não é por demérito das entidades, das fundações, né? E não é por falta de capacidade, é pela complexidade absurda que os investimentos, a estrutura de investimento se tornou, desde o regulatório até esse nível de profundidade que você comentou agora, né? Não consegue. Claro que a gente pega um mundo de mais de 200 entidades, sendo que tem as 5, 10 maiores têm corpos de gestão de investimentos próprios, tal, mas até lá é difícil você assumir que tudo vai estar coberto, né? Então, adicionar layers ou adicionar camadas de proteção, né, camadas de controle, não só ajuda, como é primordial para a gestão dos recursos neste nível de profundidade, né? E assim, você não precisa, às vezes, nem saber, né? O seu exemplo foi muito ilustrativo, assim, muito rico, né, e muito profundo. Quão difícil seria, mas se a gente for até num nível um pouco menos profundo, também é difícil,
né? Também é difícil você saber se o gestor... Eu vou te dar um exemplo. Há uns 3... Quando começou a guerra da Ucrânia com a Rússia, a gente tem um cliente aqui na consultoria aqui que pediu para que a gente dividisse com todos os gestores dele, uma carta que veio da matriz, da patrocinadora lá fora, falando, olha, está proibido qualquer tipo de investimentos ou em fundos que tenham contraparte na Rússia. Alguns gestores conseguiram aderir, conseguiram garantir esta regra, né, que iam seguir, e outros falaram, olha, para mim é um pouco mais difícil, porque eu vou comprar um outro, que compra um outro, que compra outro. Bom, esses caras acabaram saindo do processo de investimento daquela entidade. E a gente está falando de uma contraparte que é a Rússia. A gente não está falando que é um sacado dentro de um FDIC, que é um posto de gasolina que pode estar envolvido dentro de um OFAC ou de alguma outra operação com carbono, como que você comentou, né? Então, eu ouso dizer, e aí, de novo, não é demérito das entidades, é pela necessidade cada vez maior de controles e de regras a seguir, né, que é muito difícil você atender todas as demandas e todos os controles dentro de uma única entidade. Perfeito. A gente tem, André, só complementar aqui, se me permite, cara. A gente, assim, como uma empresa global, a gente tem uma série de regras hoje de compliance, de tudo que a gente já tem que seguir, e aqui para a gente já é difícil isso, auditoria e know your clients e tudo mais, então a gente já efetivamente já busca isso, olha, vem essa questão nova agora, isso está sendo analisado, a gente não só pelo lado da consultoria, o lado da corretora também, que também tem regulação, a gente também é regulado por SUSEP, por CVM, Previc, tem um monte de gente aqui que a gente tem que depois prestar conta, e isso que o Maurício falou, é bem difícil ali a gente falar assim, olha, atende rapidamente dessa forma, assim, isso, na verdade, existe uma necessidade de avaliação contínua, de um processo, de monitoramento, mas todas as partes envolvidas, né? Gestores têm que ser envolvidos, custódia tem que ser envolvida, administrador tem que ser envolvido, não, a entidade unicamente ela tomar essa decisão ou essa responsabilidade acaba sendo bastante difícil, mas ela tem que, efetivamente, ela também tem que agir, né? Então, acho que isso que o papel dela ali é cobrar isso aí também dos gestores, essa adequação. Perfeito. Aqui no nosso caso, né, o caso da TAG, um caso bem prático, né, a gente está lidando com esse problema agora. Qual o processo que nós estamos começando aqui com os gestores? Nós estamos exigindo deles uma revisão do processo de crédito, e nessa revisão do processo de crédito, a gente quer que essa questão de lavagem de dinheiro, o que eles usam, o que eles fazem ou não fazem, para identificar quando você tem um caso desse de lavagem de dinheiro, né? E a gente quer a amostra documental, a gente quer um espaço amostral deles para poder entender que eles realmente estão efetivando isso. Isso é um processo, né? Isso não acontece do dia para a noite, mas é um movimento que nós já estamos, por exemplo, começando a fazer aqui com os nossos gestores. Eu acredito que vocês também, lá de vocês, já devam também estar começando a fazer esse movimento, né? Agora, indo para o próximo assunto, né? Falar um pouquinho de ESG, né? Eu vou fazer essa pergunta para o Rafael, né? A gente tem uma norma, né, que manda considerar o ESG na nossa alocação, né? Mas uma coisa é você ter aquela política que é linda e maravilhosa no papel, mas na prática você não tem aquilo acontecendo na prática, né? Como é que, na visão de vocês, Rafael, o CIO ele transforma ESG num processo que possa ser de fato, né, um processo verificável, que você tenha uma diligência no gestor, que você tenha métrica de carteiro e que você tenha engajamento mesmo, ou seja, que as partes envolvidas estejam de fato engajadas em fazer aquilo acontecer e não apenas fazer um PowerPoint bonito. Acho que esse é o ponto, o papel do CIO, né, André? A gente tem, esse ano, as entidades têm falado bastante, Previc tem mencionado bastante a questão de que vai mudar um pouco a forma de acompanhar ou de cobrar, e como as entidades devem observar isso, e efetivamente é isso, né? O papel do CIO é trazer, sair do discurso, um ISD sem métrica nenhuma ali, eu olho, eu acompanho, para um processo que você consegue acompanhar, você consegue auditar ele, você consegue avaliar. E aí basicamente você ter várias, desde o processo de due diligence ali, de tomada de decisão de investimentos,
você vai ter, como é que você vai medir isso? Vai medir termos de governança, questões de riscos relacionados, riscos envolvidos, e como é que você monitora isso, né? Relatórios, resultados, efetivamente, né? A gente, quando fala, pelo menos quando uma discussão mais inicial de ESG, vem sempre o lado ali de social, ali, de ambiental, e mais de investimentos de impacto, onde eu falo assim, eu tenho que pagar, minha obrigação é pagar aposentadoria, eu não posso ficar fazendo investimento sem retorno, né? Mas, na verdade, a gente tem um monte de outros investimentos que saem de investimentos de impacto para investimentos efetivamente que o ESG é um fator importante. A governança, por exemplo, é um fator importantíssimo ali, até em relação à governança corporativa, as questões de votos e tudo mais. Isso vai impactar o resultado da empresa, né? A gente fala da questão de imagem também, então, como é que isso é tratado e o impacto que isso pode trazer para o investimento. Então, um processo normal de avaliação de investimento, onde você olha expectativas de retorno com os riscos envolvidos. Dentro desses riscos envolvidos, você vai ter ali todas as informações ou discussões em relação, incluindo a ESG, seja ambiental, social, governança, mas o que você tem de risco e o que você tem de benefícios ali com aquele investimento. O OCIO ele ajuda nesse processo, né? Ele ajuda a tornar toda essa discussão um processo, efetivamente, um processo com definições de como é que é a tomada de decisão, como é que são as métricas de acompanhamento, quais são os objetivos daqueles investimentos e como é que isso interage de novo, como é que isso interage dentro dos investimentos. Perfeito, muito obrigado. Agora eu vou fazer uma pergunta aberta, né, para vocês dois, né? Que é o famoso elefante na sala, né? Então tem sempre uma pergunta oculta quando a gente fala de OCIO. Às vezes as pessoas não fazem essa pergunta, mas a gente quer trazer esse elefante para a sala aqui, né? Tem muita gente aqui nessa plateia pensando, nossa, o OCIO vai tomar meu lugar, ele vai me substituir, né? Ou pior ainda, né? Ele vai tomar algumas decisões enquanto eu continuo respondendo aqui com o meu CPF, né? Então a pergunta tanto para o Rafael quanto para o Maurício, a pergunta aberta é o seguinte: convençam essa pessoa do contrário. Por que vocês acham que esse medo, né, que esse temor é infundado, né? Posso começar aí, Maurício? Tá. Eu acho que, assim, direto, o ETQ ele não tem que se preocupar com isso, ele tem que olhar o CIO como uma pessoa, uma função ali que vai ampliar a capacidade dele de trabalhar. Ele vai ajudar ele na definição das estratégias, né? As macro definições, o que ele precisa em termos de definições de política, o que ele precisa em termos de governança. O CIO ele ajuda isso, ele definitivamente não substitui o ETQ, mas ele permite ele a trabalhar mais, assim, ou ele ampliar a atuação dele do ETQ de uma forma melhor. Acho que fazer um paralelo até com AI, tudo tem essa discussão, vai roubar emprego, vai tirar isso, não é assim. AI pode ser uma ferramenta que te ajuda muito, assim como o CIO ajuda ali, o ETQ ajuda o conselho em todo o processo de investimento e acompanhamento do fundo. Então, ele tira bastante do peso operacional, traz mais informação e deixa o ETQ focar mais na questão efetivamente das estratégias e de governança. Aqui eu estava com dificuldade de tirar o mudo, mas eu acho que vou voltar lá para a sua primeira fala, André, que você usou rapidamente um termo ali, uma comparação, que é a questão do carro. O CIO nada mais é do que uma pessoa que vai te ajudar a transitar naquele caminho que você quer, para onde você quer ir. Mas quem determina qual a velocidade que você quer ir, para onde você quer ir, que estrada você vai pegar, é o ETQ, é a fundação. O CIO vai, com toda a sua capacidade e experiência, dirigir pela melhor faixa da estrada, mantendo aquela velocidade e com a segurança que precisa ser feito para alcançar aquele seu objetivo, né? Então, aqui,
e até no que vocês comentaram, é um complemento, é mais um agente dentro do processo de investimentos que traz toda uma experiência para que a entidade entregue aquilo que ela precisa, que ela quer, que é um benefício digno para o seu participante no final do dia, né, ou no momento da sua aposentadoria, né? E para isso, ele tem que conseguir acumular recurso, seja no CD, que o risco está com ele, seja no BD, que o risco está eventualmente com a patrocinadora, mas ali, dependendo, os riscos são de geração de déficit, esse tipo de coisa também acaba caindo em algum momento, pode cair em algum momento em cima do participante, né? Então, o OCIO, ele é um agente adicional, né? E como o Rafael comentou, e é uma coisa que a gente compactua muito aqui, fala, cara, o OCIO vai te liberar para tomar as decisões estratégicas para a entidade, onde você tem que gastar energia, né? Você vai definir aonde quer chegar, como quer chegar, por que estrada, qual velocidade você vai usar. Deixa que ele implementa, deixa que ele tenha mais capacidade para fazer isso. E gasta o seu dia, o seu dia a dia para olhar a governança, para olhar as estratégias da entidade, do plano como um todo, e a operacionalização fica a cargo de uma pessoa que tem mais capacidade, e não, de novo, não por demérito, né, da entidade, mas sim para o mérito do gestor. Perfeito. Ainda dentro dessa linha de perguntas um pouco mais polêmicas, né? E também uma pergunta aberta para os dois, né? Muita gente fala, por que eu preciso contratar um OCIO e um consultor? Né? Eu não posso ter apenas um dos dois? Como que vocês responderiam essa pergunta? Eu vou começar, depois eu passo para o Rafa aqui. Cara, eu vou responder com uma diretriz que a gente tem dentro da Mercer. Qualquer entidade, daqueles 17 trilhões que são sobre consultoria, não tem um cliente que é do CIO. Automaticamente na Mercer, quando uma cliente contrata a Mercer, ele é cliente de consultoria e contrata um CIO, ele automaticamente ele é desligado da consultoria. Porque, de fato, os serviços se complementam. De fato, o consultor vai estar olhando o que o CIO faz, né, para fazer de fato as avaliações, para saber se de fato o que o cliente pediu para o OCIO fazer está sendo bem feito, para ajudar o OCIO a pensar, para olhar o passivo que o gestor nem sempre tem capacidade de fazê-lo, né? De todas essas complexidades que a gente comentou lá nas primeiras perguntas, né? De olhar o ambiente como um todo da entidade do plano, que vai além do dia a dia de uma gestão de recursos, né? Que é olhar o passivo, é olhar movimentos da patrocinadora, que é olhar a estratégia da patrocinadora a ser aplicada à sua folha de pagamento, aos seus colaboradores, né? Então a consultoria ele vai fazer um elo, não só um elo de, olha, ajudar o ITQ a desenhar aquele plano de voo, ou aquele plano na rota que ele quer do caminho, como ir. O consultor vai ajudar ele e falar, cara, qual o carro que você vai pegar, como estrada você vai pegar, qual a velocidade você vai pegar, o consultor vai ajudar o ITQ a definir essas variáveis, e o OCIO vai fazê-lo, né? Então, o consultor, ao ajudar a ITQ a defini-los, vai ajudar também a avaliá-los, né? A acompanhá-los. Acho que a consultoria entra nesse papel assim de assessorar ali na definição da estratégia e depois como implementar da melhor maneira. O CIO vai entrar nessa parte também de implementação e de trazer, talvez, para essa discussão uma visão de mercado do que tem, de oportunidades, tudo mais, e discutir com o Conselho AETQ, consultoria, a melhor forma para atingir aqueles objetivos de estratégia que estão sendo discutidos, né? A consultoria tem um papel mais, assim, talvez, de desafiar ali, né? De discutir e trazer para o OCIO que está no dia a dia da implementação, os desafios que podem ocorrer, ou o que ele pode trazer de outras oportunidades.
o OCIO também vai trazer as limitações ou as oportunidades que tem no mercado e como se isso pode ou não ser aplicado. Então, acho que eles interagem muito bem. É importante ter esse Chinese Wall, essa segregação de função, justamente por isso, né? Se eu não posso cobrar um resultado da mesma pessoa que está executando, então a segregação ela é clara ali de ter que existir, mas elas funcionam super bem. Eu acho que elas ajudam justamente nisso, para a gente poder extrair o melhor, né? A gente também não ter ali o desconforto, o desafio de dia a dia. Pô, será que eu tenho alguma oportunidade? O que eu posso trazer a mais? O que está acontecendo? Será que meus processos estão claros? Será que eu estou com transparência aqui em relação aos resultados, às informações? Será que eu estou trazendo para os participantes? Eu acho que isso é muito legal, essa visão, assim, a gente não está fazendo a gestão apenas de milhões de reais, né, ou bilhões de reais, a gente está fazendo a gestão do futuro de bilhões de pessoas, né? Então, como é que a gente traz essa visão, essa preocupação dessas pessoas para a gestão? Então, a consultoria ajuda nisso, desafiando, e o OCIO vai trazer essa aplicação ali. Então, acho que as duas interagem super bem. Importante ter transparência nisso, ali, você ter a governança bastante definida e bem claro ali os papéis, as funções de cada um. Então, acho que aqui você ter a governança definida, bem transparente, funções e resultados de cada um, eu acho que evita esses questionamentos, ou pelo menos responde esses questionamentos que também vão surgir naturalmente, né? Perfeito, Rafael. Aproveitando, né, para responder uma pergunta que já veio do público, né, pegando aí o gancho da resposta de vocês dois, né, o CIO também pode ser o AITQ da entidade? A resposta é não. Né, são atividades diferentes, papéis diferentes, e não podem ser idealmente exercidos pela mesma pessoa. Né? Com isso, a gente chega numa espécie de comitê tripartite, né? É um comitê formado pelo AITQ, né, a ITQ/conselho, pela entidade. A segunda perna desse triângulo seria a consultoria, e a terceira perna o CIO, né, o diretor de investimentos terceirizados. Né? Então, você tem três entidades, né, três atores com papéis e responsabilidades muito diferentes e bem definidas. E aí a gente vai para a próxima pergunta, que é a questão da diversidade. Né? A diversidade é uma coisa que é muito falada na nossa sociedade atual, mas eu acho que pouca gente entende o porquê de você ter diversidade. Né? Qual o benefício de você ter diversidade num processo de tomada de decisão? Então, eu queria deixar essa pergunta para vocês dois, uma pergunta bem aberta e bem conceitual. Né? A gente falou um pouquinho já disso antes, né? Você ter pessoas com visões diferentes e se desafiando, isso ajuda na busca do melhor resultado, né? A gente vai ter visões diferentes, assim, eu não vou ter uma pessoa que olha só a parte de investimentos, eu não vou ter uma pessoa que olha só a parte do passivo do plano, mas, na verdade, a gente vai ter ali esse grupo de pessoas buscando ali com os objetivos que o plano tem, com definir as estratégias de investimento para atingir aquilo e como implementar aquilo da melhor maneira, né? O desafio que a gente tem nesse grupo é talvez não tornar essa governança uma trava, né? Assim, que isso, de alguma forma, tire velocidade, tire liberdade para agir e buscar os resultados, né? Então, acho que aqui fica o desafio para isso funcionar bem, é justamente isso, né? Você conseguir definir claramente as funções, papel de cada um, definir quais são as alçadas de cada um, então, tendo as alçadas já bem pré-definidas ou pelo menos já bem estabelecida, isso ajuda na agilidade de tomada de decisões e o fluxo de comunicação, transparência, informação aí ser bastante claro, para que justamente a gente possa, ao chegar no resultado do processo, o processo possa ser reavaliado também. Então, não é uma definição única ali, a gente chegou no resultado, o resultado foi obtido ou não foi obtido, todo o processo poder ser revisto de forma que a gente possa buscar sempre melhoria, né? A melhoria é sempre contínua, a gente
gosta sempre de falar aqui que esse processo de investimento ele não é uma linha única, ele é um ciclo, né? Você chega no resultado final e você volta a discutir as estratégias alimentam o resultado final alimenta as estratégias e isso a gente está sempre rediscutindo. Então, assim, e tendo várias pessoas discutindo isso, você só soma, só agrega. Então, acho que é super importante. Aqui eu tenho um pouco a acrescentar, mas eu vou fazer um paralelo de diversidade com diversificação, né? Tanto nós como o pessoal da Towers, quando apresenta para os seus clientes os estudos de fronteira eficiente, a gente mostra claramente, cara, se você tem só renda fixa, o seu ganho potencial pelo nível de risco que você vai correr é menor do que o ganho potencial que você vai ter com o mesmo nível de risco se você colocar mais um segmento, ou mais 2, ou mais 3 segmentos. Isso dá para ver até graficamente na teoria de Markowitz, que a diversificação, você consegue linhas diferentes dentro de um gráfico, para um mesmo nível de risco, você consegue ter ganhos potenciais, ganhos maiores, né? É o que a diversidade traz nos seus comitês, a diversidade traz nas suas discussões dentro da entidade. Aqui, sem dar carimbo, né, de qual tipo de diversidade a gente está falando, a ideia é trazer pessoas de multidisciplinares que possam falar de investimentos, mas que também tragam ideias ou visões de desenho do plano, de concorrência, de passivo, pessoas que, como o próprio Rafael comentou, a gente consigam criar um ambiente de retroalimentação das ideias e do exercício de sempre repensar a atividade, né? Então, a diversidade ela tem esse papel, né? O papel de trazer sempre outras variáveis, outras discussões, pessoas diferentes, com cabeças diferentes, com criações diferentes, com visões diferentes, que vão sempre conseguir agregar, quer dizer, vão sempre, não, tem um grande potencial de agregar mais ao processo, né? E aí, a diversidade, como a gente comentou durante todo o painel todo, se aplica também à diversidade dos agentes que a gente está falando. Comitê, a ITQ, consultor, ou CIO, são, quer queira que não, é um tripartite do comitê, é um comitê diverso, né? Um comitê que traz uma pessoa de mercado, que traz um consultor, que traz a ITQ, por que não isso também ampliado nos comitês com a ideia de diversidade de pessoas também? Perfeito, ótimo, Maurício. A gente está entrando agora no quarto final, né, desse painel e chegaram muitas perguntas, né, que a gente acha que é um sinal fantástico, um sinal que as pessoas estão interessadas, as pessoas gostaram do tema e tem bastante pergunta. Então a gente vai se dedicar agora a responder elas, né. Uma das perguntas, né, e quando a decisão do CIO conflita com a do diretor, né, e diretor em investimento, e ocorre abusos e desvio de finalidade, como no caso dos fundos de previdência de regime próprio de previdência, como no caso do Banco Master, né? Como é que vocês responderiam essa pergunta? O Rafael direcionou um pouco duas ou três perguntas atrás. Não é que tudo se resume, mas uma boa parte disso tudo se resume à transparência, né? Se as regras estão bem determinadas, estão bem estabelecidas, a discricionalidade da gestão é do CIO, né? Você não pode exigir você não pode dar um mandato para o CIO e interferir nesse mandato. A própria Previc fala, né? Qualquer autogestão ou gestão própria dos investimentos feitas pela entidade tem que ter todo o processo fundamentado, não só da escolha, mas também pela não escolha de um certo investimento. Ora, se você dá discricionalidade para um gestor, né, é claro que você vai fazer todo o controle, todo o acompanhamento, eventualmente troca de gestor, mas quem é o responsável pela implementação é ele, né? E aí, e vice-versa, né? Como a gente comentou do papel do consultor, se houver algum tipo de desvio de função do gestor, a gente, o ITQ está lá para isso, o diretor de investimentos está lá com o apoio do consultoria para averiguar se houve algum tipo de desvio de função, né? Se aquelas regras estabelecidas, aquela transparência hora contratada não foi cumprida, né? Perfeito, ótimo. Vou fazer uma pergunta agora para o Rafael, né? Bem específica também. Quem passa a contratar os gestores para cada classe de ativo, né, quando você contrata um OCIO? Né? Como é que fica individualmente cada classe de ativo quando você tem uma pessoa olhando em cima?
A gente tem, assim, o modelo pelo menos que a gente trabalha, e quando a gente olha, não só aqui no Brasil, mas no mundo ali, você tem papel do OCIO 100% terceirizado, e aí o OCIO ele efetivamente vai definir a escolha dos gestores, né? Então você tem a definição das estratégias, da política de investimentos, e a implementação disso fica 100% a cabo do OCIO. Mas você tem modelos onde essa definição, pelo menos da escolha dos gestores, pode ser dividida e pode ser passada também ali para diretor ou conselho, depende da alçada. Aí depende um pouco de como é o processo que a entidade define, as características, o perfil da entidade. Que isso também é importante, né? Não adianta uma entidade que tem um perfil de atuação, um perfil até de governança, ela contratar um OCIO que tem um perfil diferente, né? Eu acho que o OCIO não vai entrar só para executar, ele também vai ser questionado. O Maurício comentou, ele se responsabiliza por aquilo também, mas também, se ele não tiver uma afinidade, uma clareza em relação a como é que ele age e como é que o conselho espera que ele haja, isso também vai gerar algum conflito que talvez essa parceria não vá durar tanto tempo. Então, a contratação vai depender muito, acho que, de como o conselho, o que o conselho, a entidade quer fazer. Tende, em algum momento, a ETQ, se ele tender a centralizar muito, ou o conselho centralizar muito, é aquilo que a gente falou, o ganho que você teria de agilidade, você talvez perca um pouco, você abre mão um pouquinho disso. Eu tenho mais controle, talvez eu perca um pouco de agilidade. Se eu quero mais agilidade, eu também não posso perder o controle. Então, definir as alçadas, definir política mais claro, ajuda, né, nisso, e aí a entidade toma decisão em termos de tomada de decisão. Pode, talvez não toda a decisão, mas você periodicamente avaliar aquelas decisões, avaliar aquilo. Então, eu acho que isso vai muito de caso a caso, né? O que a gente gosta aqui desse modelo de OCIO é que a gente não tem um mandato único, uma forma única de trabalhar, tem uma adaptação muito grande, que até isso, né, dependendo do tamanho da entidade, do perfil da entidade, a gente consegue adaptar e ajustar um modelo de atuação que seja mais adequado. Perfeito, bom ponto, né? No fundo, quando você tem esse modelo tripartite, é um time jogando, né? Então é muito importante a dinâmica desse time, o entrosamento desse time para fazer o negócio andar bem, né? Agora tem uma pergunta que é direta e nominal para o Maurício. A pergunta é o seguinte: Maurício, tem lavagem de dinheiro no sistema financeiro, né, que possa atingir as entidades fechadas de previdência complementar? Bom, obrigado pela pergunta, André. Direcionada para mim ainda. Gente, ao longo dos últimos anos, a gente tem visto até a própria Previc apresentando as evoluções da própria legislação para evitar qualquer tipo de mal feito dentro da entidade. Por exemplo, eu tenho todo mês que passar minha área de compliance e de risco da Mercer, porque eu e o Rafael somos diretores responsáveis na CVM pela consultoria de valores imobiliários, falando se eu identifiquei algum tipo de ação ou de atividade suspeita para lavagem de dinheiro ou financiamento do terror, tá? Eu tenho que passar mês a mês falando. Eu acho que travou. Você está me ouvindo, Rafael? Eu escuto, eu estava preocupado que isso era do meu lado. Aqui para mim, eu espero que vocês estejam me ouvindo. Acho que o Maurício voltou agora. Maurício, você ficou um pouquinho fora do ar. Voltei? Voltou. Desculpa, vamos lá. Eu vi que ficou um pouco. Então, eu não sei onde vocês pararam de ouvir, mas tinha a questão de eu ter que reportar lá para a minha área de compliance de risco todo mês se existe algum tipo de suspeita de atividade. É claro que a gente, tanto nós como o Towers, na parte de investimentos, não temos acesso a dados sensíveis e sigilosos dos participantes, não é? Então, mas veja, até neste nível, quando a gente não tem, existe uma preocupação grande, não é? Então é difícil a gente taxar que tem ou não tem, né? O importante é saber se todos os processos, procedimentos e planejamentos estão sendo feitos de acordo para evitar que tenha.
Perfeito. Tá? Eu acho que está claro também que do outro lado, né, do lado do crime, existe hoje em dia uma sofisticação muito maior, né? Então, respondendo, até ajudando a responder essa pergunta, é uma pergunta muito difícil de responder, porque o outro lado está mais capacitado, né? O outro lado tem uso de tecnologia, né? Então, isso para a gente, né, significa que a barra ficou mais alta, né? A barra ficou mais alta para você conseguir fazer a defesa disso, né? Agora, uma pergunta aqui para o Rafael, né? As entidades estão realmente preparadas em governança, cultura e capacidade técnica para competir em novos negócios ou ativos mais sofisticados, ou ocorre um risco de repetir os erros do passado, agora com uma roupagem um pouquinho mais moderna? Eu acho que a governança ela é bastante forte dos fundos de pensão, do que a gente acompanha, do que a gente olha. Importante frisar, assim, o mercado financeiro tem risco, né? A gente trabalha com gestão de risco, né? Então você tem alguns investimentos podem dar errado. A ideia é que a gente não entre só em investimento que deu errado ou que tem algum problema. A ideia é que não se faça, e aí isso é taxativo, assim, não tem que ser nada que seja inapropriado ou fraudulento, mas o risco existe, né? Então a gente tenta sempre a governança sempre trabalhada para isso. O que a gente vê hoje, você comentou, né, André? O nível de governança aumentou muito, né? Se a gente olhar 20 anos atrás do que era hoje, a gente tem o mercado financeiro evoluiu, a gente tem novos ativos, novas formas de investimento e a governança evoluiu também. Não quer dizer que lá atrás a gente não tinha governança e hoje a gente tenha, né? Assim, a governança vai evoluindo sempre para tentar melhorar e se ajustar com essa evolução do próprio mercado, né? A gente tem efetivamente hoje nos fundos de pensão mais acesso à informação, e eu acho que cada vez mais, né, a gente tem os próprios agentes que trabalham, se a gente for listar todos eles, nem só órgãos reguladores, né, mas se a gente olhar os administradores, custodiantes, gestores, todos eles são super regulados, estão preocupados com isso, e dentro da gestão dos dois fundos de pensão também tem essa preocupação grande, e o OCIO vem para ajudar nisso, né? Vem uma função, um terceiro com uma visão independente que vem para ajudar a definir um processo claro de investimentos, um processo que traga mais robustez para o processo, para a governança como um todo, e também no monitoramento, né? Trazendo mais informação. Hoje a gente consegue, se tem um caso, o Banco Master ou qualquer um que tem, Americanas, todos os efeitos que a gente tem condição hoje de acessar muito rápido a quem tem, o que tem na carteira, onde tinha, qual era a exposição. Então, isso ajuda ali para discutir impactos e avaliar o que aconteceu ou o que pode acontecer com o plano. A fraude é sempre difícil, e aí, para isso, para a fraude, vem aquela máxima assim, olha, a gente tem que desconfiar quando a coisa vem uma oferta, uma operação ali que desviando muito do que o mercado trabalha em termos de oportunidade de retorno, tudo. Isso, claramente, eu acho que os fundos de pensão, o fundo de pensão tendo uma governança bastante robusta, é difícil você ver eles entrando nisso, né? Quando você não tem uma intenção maior ali, que aí efetivamente passa por cima dessa governança, é difícil o fundo de pensão bem estruturado, com uma governança bem definida, dele entrar nesse tipo de investimento. Perfeito. Gente, a gente está caminhando agora para os últimos 2 minutos, talvez 3 minutos aqui do nosso painel. Eu gostaria de deixar uma pergunta final para os dois, né? O mercado tem observado um movimento crescente de fusões, incorporações de planos, né, e centralizações de estruturas no setor, né? Sob o olhar institucional da ABRAP, né, e também de vocês, naturalmente, como consultores, vocês enxergam que o sistema das FPCs caminha inevitavelmente para uma consolidação em torno de entidades multipatrocinadas maiores, ou ainda há espaço e sustentabilidade e sobrevivência para fundações de pequeno e médio porte, né, eventualmente até usando o modelo de OCIO? Como é que vocês estão vendo, né, esses movimentos de mercado e como é que o OCIO se encaixaria ou não dentro disso que a gente está vivendo? Eu acho que independe do tamanho. A gente viu já movimentos de planos que são
bastante grandes e indo para multipatrocinados, e tem planos hoje, clientes nossos que têm planos relativamente pequenos e funcionam super bem e nenhum movimento de mudança ali, né? Eu acho que é um pouco da discussão de governança mesmo, e até perfil, talvez, da própria patrocinadora. Cada vez mais a gente vê exigências em relação à governança, ao corpo consultivo ali de conselho e em termos de certificações, isso realmente exige um pouco mais dos fundos de pensão, mas isso é para o bem ali em termos disso, de você efetivamente ter pessoas envolvidas no dia a dia da entidade, a responsabilidade do fundo de pensão é muito grande, então, assim, existe naturalmente a gente vê claramente algum tipo de consolidação. Eu acho que isso ajuda para o fundo de pensão, ou pelo menos para aqueles planos que a patrocinadora tem um pouco de dificuldade ou não quer seguir com aquela governança, então, mas ela quer manter o benefício, então acho que isso é bom e é positivo. E para as entidades que querem manter a entidade própria, tudo, o OCIO é uma ajuda muito grande nesse processo. Como a gente falou, o OCIO ele não tem tamanho ali em termos de dificuldade ou de sofisticação do investimento, ele pode ser aplicado em qualquer entidade e ele ajuda nesse processo todo da entidade, tanto na governança quanto na implementação disso. Então, acho que apesar da gente ver esse movimento de crescimento de multipatrocinados ou de migração para multipatrocinado, eu acho que não tem a ver com o tamanho ou mais perfil, talvez, das entidades. Pode ser um momento que a gente esteja passando agora, mas o OCIO ele é acho que tem que ser avaliado aí dentro desse processo, se a questão é só governança ou o receio em relação a controles, o OCIO pode ajudar bastante nisso. Vocês me ouvem? Perfeito, Maurício. Sim. Legal. Então, bom, desculpa, eu tive que entrar pelo celular, porque estava dando muita instabilidade aqui, então não quis perder a oportunidade de terminar aqui o painel. Eu tenho um pouco a complementar aqui, eu acho que o Rafael abordou bem a questão. Talvez, se eu puder adicionar alguma coisa, eu acho que só cada patrocinadora sabe onde aperta o calo. Né? Então, não dá para ter uma resposta única e determinar essa resposta por tamanho também não é adequada. Né? Como o próprio Rafael comentou, já tiveram migrações grandes, de patrimônios bem grandes, e já tiveram migrações pequenas. Né? É claro que quanto menor a estrutura da entidade, mais difícil é ela fazer a gestão adequada em termos de risco, retorno, governança. Não é? Então, mas por outro lado, há de se saber o que isso implica em modelos multipatrocinados ou de não entidade própria. Né? Você tem menos, e aí não é julgamento de valor, é característica. Né? A entidade acaba tendo, não existe mais entidade, né? Passará a ter só patrocinador, ela tem menos ingerência no plano. Ponto. Né? Aliás, o plano é dela, né? O desenho do benefício é dela. Por isso que é importante ela continuar acompanhando, né? Contratou um multipatrocinado, tem que continuar fazendo gestão, monitoramento, acompanhamento do plano. Agora, a gestão dos recursos, o desenho dos investimentos, ela passa a ser por um terceiro, não é? Então, depende muito do que a entidade quer, depende muito do que a patrocinadora quer, depende muito do momento da empresa, né? E saber adequar, e saber entender, né? O que significa estar num modelo que não é entidade própria. Não tem resposta certa, ou resposta errada, ou resposta única. Cada caso tem a sua adequação. E nesse caso, o CIO, como o próprio Rafael comentou, e a gente já explorou bastante aqui durante o painel, ele ajuda muito na definição e no dia a dia das entidades próprias. Né? Ela, de alguma maneira, ele corresponde a um braço terceiro, fazendo toda aquela gestão de investimentos e de governança por um terceiro capaz para fazê-lo, não é? Independente de não perdendo, assim, a responsabilidade e toda a definição dentro do corpo diretivo da entidade. Perfeito, gente. Muito obrigado. Já esgotamos aqui o nosso tempo. Eu queria, assim, em nome da TAG Investimentos, agradecer a presença do Rafael, a presença do Maurício. Foram as inserções muito boas, muito esclarecedoras de um tema que a gente sabe que não é um tema de conhecimento amplo geral. Acho que isso ajudou a trazer mais conhecimento para todos. O nosso muito obrigado, gente. Um grande abraço para vocês dois. Passo a palavra para a nossa diretora.
Aí para a Márcia. Olá,